Olá para você que escuta esse podcast, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Quanto tempo, né? Faz algum tempinho aí que eu não gravo nada. É... E confesso que eu pensei em não gravar nunca mais também, mas é legal, cara. É legal a gente falar algumas coisas que está na nossa mente e, e daí eu me lembrei, né? O porquê que eu comecei a gravar isso tudo primariamente, né? Foi para gravar alguns tipos de pensamentos que eu tenho para mim mesmo, né? E aí eu tava dando uma olhada em um dos vídeos mais antigos e vi que é interessante, né, cara, como em menos de 2 meses ou 4 meses a nossa vida muda drasticamente, até desde a nossa fala, desde os nossos aspectos físicos, mentais e por aí vai, né? A gente acaba virando uma, uma constante mudança no tempo, né? E isso é muito bom, dói pra caramba, dói muito essa mudança, esses estágios novos de vida, esse, esse aspecto de vida novo, mas é necessário e é uma coisa inevitável, né? A nossa vida é literalmente uma flecha no tempo que não para nunca, cara. Ela vai pra frente até o fim e vai, sabe? E de vez em quando a gente consegue ficar um pouco mais consciente, né? Você consegue ter alguns lapsos de consciência no meio disso, em níveis mais profundos, né? E percebe coisas na sua vida. Você vê coisas que foram embora, você vê novas coisas que chegaram, vê novos desafios, velhos desafios, né? Que se você não enfrenta eles, eles também não vão embora. Os anos se passam e eles continuam lá, né? E, e, e o que eu tenho para dizer? Nada. Não tenho para dizer nada hoje, mas eu quis gravar algum tipo de pensamento aí. Ontem eu estava escutando um podcast que eu gosto bastante e no meio dele o cara fala sobre você largar um pouco, né? Você desistir. E, e, e eu vou tentar pensar nesse conceito que ele disse da desistência de você querer ser uma imagem que você criou na sua mente. Você. Eu, eu vou levar isso não só para uma imagem de uma pessoa, né? Que você cria na sua mente e que você tem que ser aquilo, né? Senão a sua vida é uma merda. E tem um ponto aí que é muito legal, é quando a gente cria uma vida que ela não existe, né? Uma, uma vida que ela não existe ainda, ela pode vir a existir, dependendo da sorte, do seu esforço, né? No caso do meu esforço. E, e essa vida que ela não existe ainda, ela é um grande desafio, né? É o tal do mundo imanifesto, é, o, é esse conjunto de ideias, é esse campo das ideias, né? Onde a gente tem um sonho, uma meta, enfim, seja lá o que for, né? Seja lá o que for diante disso. E o que eu percebi, né, cara? Que quando a gente leva isso por muito tempo, vem
um sofrimento muito grande, porque as coisas não são do jeito que nós achamos que elas deveriam ser. A gente tem uma definição, né? Às vezes a gente tem um conjunto de verdades e de repente isso quebra na nossa frente. Aquilo que você tinha certeza que iria ser de tal jeito, de tal maneira, não é mais. Né? E aí você tem que lidar com essa realidade nua e crua diante dos seus olhos. E isso dói pra caramba, cara. Eu pensava que, de certa forma, eu não ia viver isso. Eu não ia viver isso, ou se fosse viver isso, seria com a morte de alguém que eu amo, sabe? Só que quando os anos se passam, você percebe que você acumula inúmeras frustrações no meio disso. Você acumula inúmeras derrotas e pequenas derrotas. E é claro, no meio disso tem grandes vitórias, tem grandes aprendizados, grandes momentos, né? O tal do amadurecimento e tal, mas chega a um ponto que você tem que saber lidar com essas pequenas derrotas e a somatória dessas frustrações, que às vezes vem em forma de N coisas, né? Enfim. E como eu tenho lidado, né, com as minhas pequenas, grandes frustrações, né? É um desafio, assim como todo mundo vive, eu também vivo isso também, né? Eu não sou especial e nem estaria isento de ter as minhas dores, né, cara? E eu não queria só, claro, né, não ficar aqui só lamentando isso tudo. Por quê? Lamentar é bom pra caramba, é bom pra caralho, né? A gente lamentar, a gente falar como é uma merda, como é ruim, nossa, eu me fudi muito, eu perdi tal pessoa, eu vivi assim, assado. Só que a lamentação, ela só serve pra gente rodar em círculos, que parece né, uma coisa óbvia, mas a gente começa a rodar em círculos, em círculos, em círculos, né? Você começa a ver o mundo do mesmo jeito e não melhora nada, cara. Apenas dói mais, mais e mais. E o que me ajuda, né? O que me ajudou a sair um pouco dessa lama, desse mar de merda, né? É quando você começa a ver a realidade de uma forma natural. É claro que a gente tem a capacidade de análise do ser humano, né? Onde a gente fala, mas eu errei aqui, eu tinha que ter feito isso, eu tinha que ter estudado mais, eu tinha que ter feito tal coisa, enfim. A gente tem, de fato, esse revisionismo nosso mesmo, que é bom pra gente aprender, né? Com esse monte de erros, mas chega uma hora, cara, que você só consegue sair disso quando você percebe que tem coisas que elas é o que é, sabe? É o que é. Você percebe que não necessariamente a sua ação, nem a sua intenção, né? Que foi um dos temas do último vídeo aí, intenção, nem a sua intenção seria capaz de mudar isso, né? E aí você é obrigado a aceitar a realidade, né? E você sente esse gosto amargo, você sente essa estrutura de vida que você não queria que fosse assim, e aí você pensa, tá, então o que eu tô fazendo aqui, né? Se eu tenho que aceitar isso tudo, não.
Você aceita as coisas, mas essa é a parte boa. Você começa a ver, cara, e faz aquilo que você realmente pode mudar. A gente não muda ninguém, a gente não conquista ninguém, a gente não tem controle sobre o outro e malimar sobre a nossa vida, mais ou menos, né? A nossa própria vida. Então, a missão muda de aspecto e se torna como que eu posso abraçar, como que eu posso realmente me preocupar e fazer coisas com aquilo que eu de fato tenho controle, com aquilo que eu de fato tenho uma atuação, com aquilo que de fato a minha ação, a minha intenção, o meu coração, né, ele tem correspondência nisso, ele tem efeito nisso, sabe? E, e quando eu comecei a fazer isso de certa forma, ainda estou nesse processo, né? Você percebe que existe um conjunto de resultados, cara, que tá te esperando logo ali, sabe? Eles não são resultados incríveis, mas é muito melhor do que a realidade nua e crua. E aí você percebe que tem beleza nisso, que tem um futuro nisso, que tem uma prosperidade, que tem um novo horizonte a partir daí. Porque agora você não fica só naquele mar de lamentações, você não está só naquele revisionismo do seu passado, e você começa a se concentrar nas suas ações e tentar melhorar elas cada vez mais, sabe? E vai ter erros, com certeza, vai ter falhas, mas esse conjunto de resultados, cara, ele é bom. Ele é bom e vai ser ele que vai te manter, tá? É esse conjunto que te leva para novas experiências, novas pessoas, novos amores, novos horizontes, né? E se um dia a vida trouxer para você elementos do passado, mesmo que eles são do passado, cara, com certeza é uma nova história. Então, enfim, a parada independente dos problemas, né, que a gente viva, a gente passe, comece a se concentrar apenas naquilo que você pode fazer, sabe? Esqueça um pouco as atitudes das pessoas, esqueça o que fizeram com você, esqueça quem te machucou, quem te deixou, esqueça o que você poderia ter feito de melhor, né? Porque o que você pode fazer de melhor é o agora. Não existe mais nada, cara. Não existe a possibilidade de você voltar, de você ficar nesse passado, sabe, nesse plano que já passou. E a vida é isso. A vida é uma flecha para frente, em direção ao desconhecido. E às vezes, cara, em pequenos momentos, a gente tem lapsos de percepções, a gente conhece pessoas incríveis, a gente é amado, é desamado, a gente consegue ganhar dinheiro, a gente perde dinheiro, a gente vive inúmeras coisas, sente saudade, esquece. É um turbilhão de coisas, é um conjunto de um monte de coisas. Se alguém me perguntasse o que é a vida para você, eu diria, é um conjunto de um monte de coisas. Eu não sei o que é, sabe? É um conjunto do quê? De um monte de coisas. Tristeza, com certeza. Alegria também. É um conjunto, cara. É um conjunto de um monte de coisas e é isso. Só que se eu pudesse, né, contribuir com alguma coisa, seria isso.
tente, tente só focar naquilo que você pode fazer, sabe? E se um dia, sei lá, Deus, o universo, quiser te presentear com experiências incríveis, pessoas incríveis, isso vai acontecer de maneiras diversas, sabe? Isso é uma coisa que a gente não tem controle mesmo. Eu creio que. Eu tenho uma fé que a gente chegou aqui meio que do nada. A gente, sei lá, a gente não sabe nem como estamos aqui, né? E às vezes a gente quer ter controle de tudo, cara, de tudo. E ter controle sobre as pessoas, e ter controle sobre os sentimentos das pessoas, e ter controle sobre as situações, e querer fazer coisas incríveis quando a gente não faz nem o básico da nossa vida, sabe? A gente trata mal alguém, a gente deixa de viver coisas incríveis por medo, enfim. E a saudade sempre vai ter, sabe? A saudade daquela época, daquele beijo, daqueles momentos, a saudade daquele eu que não existe mais. Mas lembre-se que mesmo nesse turbilhão de coisas ruins, a vida é um conjunto de um monte de coisas. E se tem as partes ruins, tem as partes boas. Eu não sei se você vai viver coisas piores ou coisas melhores daqui pra frente. Eu te desejo, como presente do meu aniversário, que você viva dias incríveis, que você tenha experiências incríveis, que você tenha alguém que realmente te ama profundamente, e que você conheça e viva situações com pessoas incríveis e que essa sensação de estar sozinho, de estar meio perdido, que ela passe, sabe, que ela vá embora e que de alguma forma, cara, você consiga pegar esse conjunto de coisas aqui e usar de uma forma melhor ainda. E é isso. Nos vemos, ou melhor, né? Você me ouve em algum outro momento, né? Espero que muito em breve. E é isso. Um beijo pra você e tchau, tchau.